Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Me mandaram dois prints de eventos, um que já aconteceu e um que vai acontecer, do senhor e professor Rodrigo Silva. E aí, as pessoas que me enviaram, são dois prints, cada internauta mandou um, e eles querem saber o que eu penso. Eu acho e entendo que minha opinião já está explicitada aqui no canal, mas a pessoa perguntou, queria que eu me manifestasse novamente. Teve um que até me caçoou de mim, porque no vídeo mais assistido aqui do canal é Não Chamem o Rodrigo Silva nas suas igrejas. Foi um vídeo que eu fiz pouco antes da pandemia. Então foi 2019, né? 2019, final de 2019. E já está com quase 500 mil views, né? E lá eu falo, olha, para que nós precisamos do Rodrigo Silva em nossas igrejas? Nós temos o Dr. Adalto Lourenço, nós temos o Dr. Marcos Eberlin. Eu, pessoalmente, já indiquei em outros vídeos e o colocava como um dos grandes biblistas do Brasil, que é o Dr. e professor Luiz Saião. E aí, o que aconteceu? Nesses últimos tempos, justamente inclusive por causa da pandemia, quem que apareceu em lives trocando confetes com o senhor e professor Rodrigo Silva? Justamente o professor Luiz Saião, o professor Marcos Eberlin. Então, enfim, é muito frustrante a gente ter que chover no molhado, ter que explicar para essas pessoas o perigo disso. O professor Luiz Saião chegou, eu conversei com ele pelo Zap, ele chegou a falar para mim que a aproximação dele com o Rodrigo Silva fez com que os adventistas viessem mais para o nosso lado e mais adventistas se tornassem evangélicos. Eu queria, se ele estiver me assistindo, que ele mandasse para mim onde é que estão esses dados. Quais as fontes desses dados? O que eu sei é que a igreja evangélica brasileira está estagnada no crescimento. Isso está no último censo do IBGE. O novo está saindo agora, deve mostrar isso mais acentuadamente. E a igreja adventista está chegando a 2 milhões de membros no Brasil. Aqui é um dos lugares que ela mais cresce. Você encontra aí periódicos da seita falando isso. Então, quer dizer, o que ele falou não condiz com a realidade. Mas, enfim, essas pessoas, elas vivem numa bolha, né? Uma bolha, e dentro dessa bolha tem gente que só fala o que ele quer ouvir. Então, eu lamento. Viu, professor Luiz Saião? Sai fora da sua bolha, amigo. Vem para a realidade. Porque enquanto você ficar nessa bolha, fica difícil, meu irmão. Fica muito difícil. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu não tenho problema em falar a verdade para quem quer que seja. Quando provocado, eu vou falar a verdade. A única coisa que eu ainda tenho, que para mim é intocável, tá? É a minha consciência diante de Deus. É o meu relacionamento com Deus, que é uma conjuntura, né? Isso para mim é intocável. Eu e Deus. Isso aí, eu não posso trair essa consciência. Eu não posso trair esse chamado. O resto a gente falha, a gente erra. Mas se a gente começar a errar nisso, você se torna uma pessoa comum. Você cai na vala comum de qualquer ímpio. E alguns aí para mim estão entrando nessa vala. Essa é a minha radiografia dos fatos. Mas antes de eu mostrar aqui os prints e comentar isso e muito mais, olha, nós vamos sortear para os nossos inscritos lá no canal do Apoia-se, você que acredita no nosso trabalho, você que entende que o nosso trabalho é diferenciado, não é ecumênico, não é misturado, é sério. Então, muito bem. Nós temos aí o canal do Apoia-se, que você pode ir lá, se inscrever, fazer uma pequena contribuição mensal, alguma coisa que não lhe seja pesado, porque eu queria que muitas pessoas nos ajudassem, nós precisamos da sua ajuda. E aí alguém me deu essa ideia, eu estou colocando em prática. Todos os meses
sorteamos uma belíssima Bíblia apologética com apócrifos, a qual eu mando autografada, já que sou um dos autores ou coautores. E a gente sorteia também 3 kits de livros do CACP. Então, vai lá, se inscreve, por favor, e participe do nosso ministério. Também, se você tem aí seu celular, seja da Apple ou da Google, né? Play Store, vai lá, baixa o aplicativo do CACP. E também, se você gostar, compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like ou dislike e se inscreva no canal. Vamos lá, tá aí os prints. Olha, o primeiro print é mais antigo, já aconteceu, aonde estava o Dr. Marcus Eberlin, que já disse categoricamente que o adventismo é uma igreja de Deus. Mas ele falou isso de maneira escancarada. Eu tenho o áudio aqui, não vou expor o áudio, porque ele falou isso para um outro apologista e a pessoa me enviou esse áudio, não vou expor aqui. Mas ele falou com todas as letras: a igreja adventista é uma igreja de Deus. Que ele não está na igreja adventista porque acha a igreja batista, a teologia da igreja batista melhor. Mas ele não tem dúvidas que a igreja adventista é uma igreja de Deus. Veja, olha bem, né, os absurdos. O cara estuda tanto para quê? Para chegar a essa conclusão? Alguém ainda me exortou. Não, porque o Dr. Marcus Eberlin ganhou até uma medalha da Rainha da Inglaterra. E daí? Quer dizer que a medalha da Rainha da Inglaterra dá direito para ele a falar bobeira por aí? A falar heresia por aí? Tenha santa paciência, irmãos. O outro que eu conversei pessoalmente com ele aqui em São José do Rio Preto, na igreja presbiteriana central aqui do pastor Misael. Eu estive com o doutor Adalto Lourenço, eu acho que era o pastor José Watterson que estava na igreja nessa época. Eu conversei com ele, eu e o Paulo Cristiano. Ele até falou dos adventistas, desses problemas que ele, como doutor que defende o criacionismo, tem com esses paralelos com o adventismo, que é uma das instituições mais fortes e poderosas no Brasil, que também vai na mesma linha, mas que ele falou para mim e para o Paulo Cristiano, mas que ele não se envolvia, que ele tinha a linha de trabalho dele. Eu ouvi isso dele. Não é ninguém que me contou. O pastor Paulo Cristiano estava comigo. Eu e o Paulo conversamos com ele. E agora está fazendo aí lives e congressos juntos. Eu acho isso um desserviço. Inclusive, no meu vídeo, eu cito o Dr. Marcus Eber e o Dr. Adalto Lourenço como alguém que nós, como evangélicos, deveríamos convidar para as nossas igrejas, e não o Rodrigo Silva. Aí os caras dão a mão para o Rodrigo Silva. Eu não conversei com ele aqui porque eu não tenho o zap pessoal do Dr. do Dr. Adalto Lourenço. Mas o que eu vejo é que uma live dessa deve ser evitada. Outra coisa, o Dr. Adalto Lourenço é fantástico. Ele é melhor que o Marcus Eberlin, inclusive, talvez não no conteúdo, mas na argumentação. Ou eles têm algumas linhas um pouco diferentes um do outro, mas se você ouvir os dois, você vai ver que o Dr. Adalto Lourenço ele tem uma dialética, uma retórica fantástica. Você ouve o Dr. Adalto Lourenço falando 2, 3, 4 horas sem se cansar, sem levantar para ir no banheiro. Ele é fabuloso, tá certo? Então, assim, eu lamento. Não o fato até de sentar num programa, de estar junto com um membro de seita, pode ser um exegeta católico, pode ser um exegeta adventista, até aí tudo bem, mas entrar em live, jogar confete, chamar de irmão. Eu já participei de debates, né, com padres, com membros de seitas. Eu nunca chamei o cara de irmão, porque eu estaria traindo a minha fé. E aí eu fico triste com isso. Imagine vocês chamarem um adventista de irmão, um teólogo adventista, um arqueólogo adventista, que ensina que a obra de Jesus não acabou na cruz. Que Jesus começou a acabar a sua obra agora em 1844. Tenha a santa paciência. Que ensina a heresia de que a guarda sabática importa em salvação eterna. Está no Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Ellen White fala isso. E o Rodrigo Silva assina embaixo. Então, irmãos, eu assim fico sem
sem chão com essas coisas. Eu me sinto mal, porque eu sei, viu, doutor Adalto Lourenço, viu, doutor Marcos Eberle, o mal que vocês estão fazendo para a Igreja de Jesus. E aqui, acrescento aqui o doutor Adalto, o doutor Luiz Saião. Vocês estão, ao trazer o Rodrigo Silva na mala de vocês, vocês estão colocando veneno na panela. Vocês estão colocando veneno na panela da Igreja de Jesus Cristo. Eu sou apologista, eu tenho que falar isso para o público. Lamentável vocês. Lamentável. Eu espero que o doutor Adalto Lourenço venha por aqui, que eu quero conversar com ele. Ou o Marcos Eberle apareça aqui de novo. Eu quero ir lá bater um papo com esses caras. Porque é impressionante como eles não têm noção da malignidade que eles causam para a igreja. Pelo amor de Deus, gente. Aí tem aqui um outro print que a pessoa me mandou. Esse aqui vai acontecer ainda. Agora em novembro, final de novembro. Palestra do Rodrigo Silva na Assembleia de Deus. Título da palestra: Paulo, o apóstolo dos gentios. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um cara que acredita que Jesus não terminou a obra na cruz, porque ali era só o começo do estar consumado. Começou em 1844, o término daquele estar consumado. Sendo que o termo grego lá é tetelestai, feito perfeitamente. E aí, um cara que acredita, ou a sua profetisa acredita, que a guarda sabática importa em salvação eterna. Paulo falou em Gálatas 4, 10 e 11, guardais dias, meses e anos e tempos, temo para que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Gálatas 5, 4, vocês que tentam se justificar pelas obras da lei, da graça decaíste. Aí o Rodrigo Silva, é uma piada, irmãos. Irmãos, é uma piada pronta. É uma piada pronta. Acontece coisas no Brasil que o comediante não precisa se esforçar muito para fazer a piada, é só contar o fato. Isso aqui é uma piada, né? Claro que para quem entende de apologética sabe que isso aqui é risível. Para quem não entende de apologética, talvez não entendeu a piada, mas isso aqui é uma piada pronta. Então, lamentável, um pastor da Assembleia de Deus vai levar o doutor Rodrigo Silva lá na sua igreja. Então, é nesse nível que anda a igreja brasileira. É nesse nível. Sem contar os outros problemas, né, de neopentecostalismo, de modismos, de desestrutura teológica. É uma coisa assim triste, irmãos. A gente só pode orar e fazer a nossa parte. A nossa parte é orar, ensinar, orientar, levar a verdade às pessoas. Então, assim, irmãos, eu tenho aqui o canal, faço o meu trabalho, mostro a verdade para as pessoas. Quem quiser, tá aí. Quem não quiser, paciência. Ok? Ainda ontem eu estava explicando para os meus alunos de teologia, aliás, domingo, né? A diferença entre informação e prática da informação. Tiago 1,22 fala, não somente ouvintes, mas praticantes. E nós falamos, por exemplo, do mosquito da dengue. Todo mundo sabe como evitar a dengue. Por que ainda morre tanta gente de dengue? Porque a pessoa tem a informação, mas não põe em prática. Todo mundo sabe como é que pega a AIDS. Por que tanta gente pega a AIDS? Porque tem a informação, mas não põe em prática. Todo mundo sabe, todo mundo, até a pessoa mais simplesinha, lá dos mais profundos recantos do Brasil, sabe que o ex-presidente Lula é ladrão, é corrupto, é criminoso, mas foi lá e votou nele de novo. Então, assim, a informação é uma coisa, a prática da informação é outra coisa. Então, eu estou aqui dando a informação. Se você vai pôr em prática, né? Eu conversei pessoalmente com o doutor Adalto, conversei pessoalmente com o Luiz Saião, o Paulo Cristiano conversou pessoalmente com o Marcos Eberle. Eles têm informação, mas não quer pôr em prática. O que a gente pode fazer? Nada. Eu estou aqui só dando meu alerta. E que Deus tenha misericórdia do povo dele aqui nessa terra. Um grande abraço, que Deus te abençoe.